Temos estabelecido em nós mesmos o que nós chamamos de posição mental. O que é uma posição mental para um ser, para uma pessoa encarnada? É a forma como ela vê as coisas, é a forma como ela forma dentro de si as suas opiniões, os seus conceitos, é onde ela forma os seus entendimentos e de onde ela analisa e toma suas decisões, pratica suas atitudes, emana suas palavras. Então, a posição mental que você tem determina o ponto de partida de tudo aquilo que você faz, sente, pensa e age, dizendo em resumo. E assim, a mudança de posições mentais, ela é difícil para todos nós, porque exige um esforço, existe uma motivação para que você possa mudar o seu conceito. Mudar de posição mental, na análise de si mesmo, é mudar hábitos, é mudar conceitos, é mudar formas de expressar, é mudar a forma de agir. Então, não se transforma interiormente, não se transforma espiritualmente, se não houver essa mudança de posição mental, ou seja, a forma de vermos as coisas, a forma de querermos viver as coisas. Então, quando mudamos essa posição dentro de nós, estabelecemos uma nova forma de se ver, um novo conceito. E o que temos percebido junto à espiritualidade? Um grande esforço de todos de mudarem as suas posições mentais. Muda-se hoje, passa-se um tempo, retorna-se à posição anterior. Mas por que isso? A comodidade da posição anterior. Então, se vêm as orientações, se vêm novos conceitos, novas práticas, novas orientações para formações de novos costumes. Esses novos costumes que iremos formar dentro de nós mesmos, motivados por situações, sejam de alegria ou de tristeza, força-se uma mudança de posição mental. E assim você muda dentro de si o caminho que você passa a seguir como fonte doutrinária para si próprio. Vamos resumir e colocarmos como exemplo. Você tem um procedimento constante, você tem um hábito de vida, e você quer mudar, você quer ser um ser melhor, mas tem dificuldades. Tem dificuldades porque você se vê aprisionado dentro de você mesmo, e quando você se percebe, você está praticando o mesmo ato de antes, pensando da mesma forma que você pensava antes, sendo que você já havia feito um propósito de ser diferente. Mas por que você não conseguiu essa transformação? É a sua posição mental que não foi alterada. Então, olhe bem, existe o projeto, existe o desejo, existe a vontade, mas existe uma barreira interna. Então, como trabalhamos a nossa posição mental? É a vigilância constante e diária e várias vezes repetidas em atos durante o dia. E como fazemos? Pensar e analisar constantemente como você deseja mudar, o que você deseja. Você está pensando, praticando, sentindo da forma que você planejou ser? Ou seja, você está iluminado, você está envolvido em energia de luz, está carregado de conhecimentos novos, está de acordo com o conhecimento novo que você vai viver, está envolvido nesse procedimento novo e acha ele correto e valoroso para si próprio. Mas se você então não conseguir mudar a sua forma programada de ser, você vai abandonar todo esse conhecimento e vai voltar para a prática anterior. Por que isso? A mente nossa, ela estabelece uma programação de atos, de palavras, de conceitos. Então nós temos que reprogramar nossa mente com esses conceitos novos. Eu preciso ser nobre em minhas palavras. Eu preciso ter postura. Eu preciso ter colocação melhor nas minhas palavras, nas minhas atitudes. E assim você passa a se moldar insistentemente para estabelecer uma nova programação de atitudes em sua mente,
aí existe uma mudança de programação mental e de posição mental. Do contrário, você vai esforçar para melhorar, vai viver momentos bons, e quando passa-se um tempo, vem a comodidade, você se vê como estava inicialmente. Pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, repetindo os mesmos erros, atraindo as mesmas energias negativas como se atraía antes. Então lembre-se disso, essa reprogramação da nossa mente exige uma vigilância constante. Opa, essas palavras não deveriam mais fazer parte do meu acervo? Esses pensamentos não deveriam mais entrar na minha casa mental? Essas palavras não poderiam mais ser proferidas por mim? Esse olhar malicioso e traiçoeiro, eu não deveria mais projetá-lo? A intenção maliciosa que eu emanei, escondido através de sorrisos simpáticos, eu não deveria ter mais? Então assim você vai se moldando, se reprogramando. O seu espírito se ilumina, mas a sua mente ainda é uma posição de perigo. Então lembre sempre, vamos trabalhar esse conceito dentro de nós. Uma reprogramação mental diária e constante. A leitura de livros bons, livros que tragam para você sabedoria, palavras novas, expressões novas. Mas por que eu preciso disso? Porque eu preciso mudar o meu acervo de palavras. Livros que tragam para vocês expressões mais nobres na colocação, mais respeitosas, porque eu preciso tratar melhor as pessoas com as minhas palavras. Livros que tocam o meu interior e façam com que eu sinta vergonha das minhas atitudes anteriores e o desejo de ter atitudes melhores. Mas por que eu estou dizendo livros? Porque nós precisamos nos provocar para a mudança. Você tem que ser provocado pela mudança. A espiritualidade tem uma forma natural de provocar uma mudança, que é a dor, é a dificuldade. Então, não precisamos que a espiritualidade atue na nossa mudança, nós mesmos podemos atuar. Então vamos atuar nos reprogramando. Então lembre-se disso, ser verdadeiro com você mesmo durante todo o tempo. Não pensar que aquilo que passa escondido dentro de nós mesmos não é percebido pela espiritualidade. Percebe sim, os pensamentos são lidos, os sentimentos são lidos, as atitudes são lidas. Então não existe simulações para a espiritualidade maior. Então nós não podemos querer nos enganar, pensamos que estamos suficientemente bons e nos qualificando da melhor forma. Sempre tem que existir da nossa parte a perseguição da perfeição. A perseguição da perfeição moral durante todo o tempo. Você tem que ser assim. O cuidado. Se eu ofendi alguém com as minhas palavras, lhe devo desculpas. Mas ele não vai se importar, mas você vai se importar. Porque você agiu de forma errada, primeiramente com você e depois com o outro. Você teve pensamentos que não deveria ter. Então você deve se corrigir e deve se refletir, porque você feriu a dignidade do seu espírito, feriu a nobreza do seu espírito. E se você está em uma multidão que está se qualificando para transpor dimensões e ser espírito de luz, você tem que se expor, tem que se colocar nesse esforço. Lembra sempre disso. O esforço da perfeição moral, da perfeição da nobreza de um ser. E as pessoas, quando passarem ao seu lado, vai sentir que ali tem um espírito bom, uma pessoa de bem. Nós sentimos isso quando chegamos nos ambientes. Quem está bom, quem está ruim, quem não está. Então, eu na minha ignorância, no meu atraso espiritual, consigo perceber. Então a espiritualidade percebe muito mais, não conseguimos enganá-los. E lembre-se,
é você se construindo para você mesmo, para o seu progresso. E como é grandioso você sentir aquela paz interior, aquela felicidade dentro de você. Eu estou bem comigo porque eu estou bem com a espiritualidade. Eu não tenho vergonha de mim perante os olhos da espiritualidade maior. Quando há esses momentos dentro de nós, é uma realização maravilhosa. Que saibamos conquistá-la a todo momento. E lembre-se disso. Quando você se constrói para a luz, você se destrói para o mundo inferior. Quando você se aproxima da luz, você se distancia das mentes inferiores. E aí não há dor, não há sofrimento. E aí você se afasta da faixa kármica e se aproxima do mundo da sabedoria que todo espírito em todo o universo deseja estar. Graças a Deus. Agradeço vocês pela dedicação mais uma vez ao dia de hoje. Graças a Deus.